Você não precisa ter tempo para estudar órgão. Que bizarro isso, Ana. Como assim? Eu não preciso ter tempo para estudar órgão? Da onde que você tirou isso? Ah, não. Não acredito nisso. Quem aí tá pensando isso, né? Meu Deus, Ana, da onde você tá tirando isso? Porque, assim, né, é óbvio que a gente precisa de tempo, né? E aí, na sua opinião, você acha que você precisa de tempo? Quanto tempo você acha? Qual que é a cena que aparece, né? Talvez você... O que você imagina quando você está estudando o órgão? Se você fosse alucinar, no caso, você que está começando aí do zero, o que vem na sua cabeça quando você pensa em aprender a tocar órgão, né? Em relação ao tempo, essa parte de rotina. Me conta aqui, eu quero saber de vocês, vamos interagir um pouquinho, eu quero conversar com vocês aqui, eu quero que vocês façam parte disso, ok? Então vamos lá. Quem aqui acha que precisa de muito tempo para você poder estudar órgão? Coloca aqui a quantidade de tempo que você acha que você precisa no seu dia a dia, diariamente, para estudar órgão. Então vamos lá, então vamos começar. Talvez, né, quando você pense em estudar órgão, não sei, mas vem aquela imagem na sua cabeça, você debruçada em um monte de métodos, treinando teoria, solfejos, né? E aí, às vezes, só de pensar, né, do quanto você tem que estudar, você acaba ficando um pouco, nossa, meu Deus do céu, é muita coisa para estudar, né? Quando a gente pensa em estudar órgão, o que vem na sua cabeça em relação à rotina de estudos? Talvez alguém se vê o dia inteiro, né, estudando. Talvez você se vê perdendo um pouco do seu final de semana, tentando dar conta de treinar solfejo, teoria, método, parte prática. E as irmãs que são iniciantes, no caso, ela tem a sensação, né, porque isso alguém já falou pra você que demora bastante tempo, você precisa estudar bastante coisa, ou você já viu alguém estudando, né, então a gente tem essas referências. Então, hoje eu vou falar aqui do porquê que você não precisa de tanto tempo, tá? Por que você precisa saber disso? As irmãs que estão aqui no Instagram, vamos lá pro YouTube, que eu tô compartilhando minha tela, que tá bem bacana, para vocês terem todo esse conhecimento aqui. Quanto mais você tem informação na escrita, imagem, você vai absorvendo muito mais. Então vamos lá, o meu link tá nos stories, é só dar uma olhada por lá. Então pode ser que você tenha essa sensação, né? Quem aí? E olha, assim, por experiência própria, tá? Quando eu comecei a estudar música, assim, eu me lembro que eu perdi os meus finais de semana. Eu lembro que assim, a minha infância, eu troquei para estudar órgão, né? Porque, assim, eu lembro que eu estudava, nossa, constantemente. Mas eu tinha também uma sensação que parecia que eu não tava, assim, progredindo tanto, sabe? Então, às vezes eu ficava frustrada, né? Eu ficava igual essa irmãzinha, assim, meu Deus do céu, né? Não quer nem... né, mas olhar para os estudos ali. Eu já cheguei a dormir em cima do órgão, né? Acordava cedinho, porque tinha muita coisa para estudar, né? E às vezes é bem nítido a gente ver as irmãs que, quando tá estudando o método tradicional da igreja, estuda tudo de uma vez, né? E a gente acaba atirando para tudo quanto é lado. E por quê? Porque isso acaba sendo uma demanda pra gente, né? Parece que fica pesado. E aí, quando a gente olha para essa quantidade de coisas que a gente precisa estudar, a gente pensa que 1 hora, por exemplo, é insuficiente. Por isso que algumas irmãs falam 2 horas, 2 a 3 horas, 1h30, né? Acaba falando, meu Deus do céu, preciso de mais tempo para estudar. Só que às vezes, depois ainda de estudar, você tem ainda uma sensação que parece que você ainda não está evoluindo, ou que você parece que moveu micropassos só da sua jornada, né? Parece que não rendeu tanto. Por quê? Por causa de foco no essencial. E o que seria, né, o essencial aqui, se a gente fosse entender isso? Seria no passo a passo, focar uma coisa de cada vez.
E eu sei que para quem tá querendo estudar órgão, para quem, né, entra nessa jornada, o que acontece, né? Vou voltar aqui um pouquinho. A gente fica ansiosa. Mulherada é ansiosa, eu sou ansiosa. Eu quero tudo para ontem, sabe? Então, assim, eu tenho um senso de urgência muito grande. Então, quando eu quero alguma coisa, eu quero logo. E eu acho que a maioria de nós somos assim. Mas, né, a gente também precisa entender, né, como lidar com essa situação do eu quero pra ontem, né? E aí, como é que eu vou fazer isso, então? Preciso estudar muito tempo. E eu, no início dos meus estudos, eu achava que se eu ficasse ali 3 horas, 4 horas, era o que ia render, né? Realmente, porque minha professora passava muita coisa pra mim também. Só que aquele estudo foi tão cansativo, que depois que acabou o meu processo de teste, tudo, que eu já estava tocando na igreja, eu tinha a sensação de que eu não queria mais ficar ali estudando, né? Porque assim, gente, olha, o músico, a organista, ela precisa estar constantemente revisitando os seus estudos. Tá? Não digo o estudo teórico, mas assim, a parte prática, depois que a gente já está tocando na igreja, a gente já tem, né, essa responsabilidade de ser uma organista, de fazer um bom trabalho, né, de fazer uma boa introdução, de estar ali fazendo, né, a sua parte, como eu vi assim. E eu senti que eu não estava boa, eu senti que eu não estava preparada para aquilo. E aí eu me perdia. Então, assim, depois que eu terminei, assim, né, digamos, terminei aquela loucura dos estudos, porque meu foco estava 100% em tocar na igreja, a verdade é que eu não queria mais, né, estudar, porque eu estudava muita coisa ao mesmo tempo. Eu não queria mais estudar. Eu já tive alunas presenciais que falaram, o meu foco é passar logo de uma lição para outra, né, porque eu converso, né, com as minhas alunas. O que você sente quando você vê uma lição? Você sente desespero, né? Você sente o quê? O que está passando na sua mente? Eu quero terminar logo para ir para outra, eu quero acabar com isso logo, né? A gente tem essa sensação. Só que quando a gente tem uma grande demanda de estudos, e o que acontece? A gente fica frustrada. E aí, o tempo ali de 1 hora que a gente tem para estudar, a gente acaba atirando para tudo quanto é lado. E às vezes não está rendendo muito. E qual seria o caminho, então? O caminho seria focar na parte essencial dos seus estudos de uma forma saudável, que a gente já vai ver aqui, né? Essa forma saudável, como lidar com uma situação quando a gente está passando, né, por esse momento de início de estudos, ainda mais nesse começo, que a gente está partindo algumas irmãs que estão aqui, tá, do não sei nada, né, pro eu vou começar. Então, essa transição aqui que a gente faz, não sei nada, tenho desejo, mas ainda você não começou, a gente tem uma tendência de demorar um pouquinho para iniciar os nossos estudos. Porque a gente precisa quebrar algumas barreiras, algumas coisas que estão aqui, ó, dentro da nossa mente que impede da gente. E aí, quando a gente pensa no tempo, né, a gente acha, meu Deus do céu, eu não tenho muito tempo, e agora? Eu estudo, começo, paro, o que eu faço, né? Então, a gente vai entender um pouquinho disso. E aí, quando você, né, estuda tudo ao mesmo tempo, na verdade, você não está estudando muita coisa. Você não está dando tempo para o seu cérebro absorver, né? Você não consegue revisar, repetir e acertar o exercício. Eu me lembro de estudar 4 horas a mesma coisa e tava tudo errado. Por quê? Gente, o excesso do tempo não é o que vai fazer você acertar uma lição. Olha, por experiência própria. Vai ser a constância, mas não o excesso de tempo. O excesso de tempo só vai te cansar, tá? E aí a gente fica desesperada, né? Preocupada, porque você, além dos estudos, você tem outras coisas para fazer no dia a dia. Ninguém vai viver só para estudar.
né? Só para estudar música. Você, obviamente, algumas irmãs aqui têm filhos, faz faculdade, é casada, vai cuidar da casa, tem dupla jornada, as irmãs trabalham fora, cuida da casa, né? Então, assim, e ainda mais nós, mulheres, que queremos ser a Mulher Maravilha, queremos fazer tudo, dar conta de tudo. Então, a gente tem essa característica, né, feminina, que a gente quer evoluir, a gente quer estar constante evolução. Bom, eu sou assim, pode ser que algumas irmãs são mais tranquilas, mas assim, eu sei que a mulher, ela tem um fardo a mais, né? Hoje em dia, 90% das mulheres, às vezes, trabalham, né, fora e em casa. Isso é real. Ou trabalha em casa também cuidando dos filhos e cuidando da casa. Porque cuidar da casa também é um trabalho. Todo dia tem louça pra lavar, não é mesmo? Então, olha só, é desgastante também. Só que eu quero te mostrar aqui agora uma coisa. O que eu tô te trazendo aqui não é algo que eu tirei da minha cabeça. Não é algo que eu tô falando assim, agora você não precisa mais ter tempo para estudar. É algo que eu vejo no dia a dia, né? E eu trago aqui para vocês casos, né? Vou trazer aqui um caso para você entender como que você não precisa ter muito tempo, tá bom? Eu vou contar aqui o caso da irmã Elizabeth, que é uma das minhas alunas, porque eu tenho um curso online, né? E ela é uma das minhas alunas, que ela chegou em mim e falou assim: Ana, eu não tenho tempo para nada. Essa irmã, ela falou assim, eu tenho tempo, perdão, é uma outra irmã. Eu tenho tempo, eu tenho 1 hora por dia. Só que essa irmã, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só como que ela estudava. A irmã Elizabeth, ela dividia a atenção dela dos estudos com a filha, Eu vou mostrar depois outro caso da irmã que não tinha tempo. Então, a irmã Elizabeth, ela começou a estudar, só que sempre quando ela estava em contato comigo, a filha dela também estava junto. Então, imagina só, é difícil você se concentrar também. É difícil você ter, né, o tempo que ela tinha ali, 1 hora para estudar, mas acredito que uma boa parte desse tempo ia para a atenção, né, dividida com a filha, porque criança mexe no teclado, que criança mexe, né, em tudo. Gente, eu tenho um sobrinho e ele às vezes vem aqui e ele é bem neném, assim, tem 1 aninho. Então é o tempo todo, né, aquele grude com a mãe. A mãe ainda assim, a atenção, né, com o filho ali é muito importante nesse início da criança. Então a mãe, ela tem que estar o tempo todo, né? Se for uma criança que, né, dependendo da criança, ela chora muito, então a mãe vai pegar no colo, aí para de tocar. E ela tinha 1 hora, né, mas na hora de estudar, ela passava por esses desafios. E ela conseguiu, né? Porque ela foi persistente. Ela não pegou assim e falou assim: irmã, infelizmente eu não vou conseguir estudar, porque eu tenho uma filha. E minha filha, né, ela é bem pequenininha, ela ainda tá entendendo as coisas, é uma criança, um bebê. E aí, como que eu vou estudar com ela junto? Eu cuido dela, cuido da casa. Não, mas ela não fez isso. Ela olhou pro sonho dela. Ela olhou ali que ela tinha uma vontade de aprender, sabe? Ela tinha uma vontade de vencer. E mesmo, né, nessa situação de dividir a atenção dos estudos com a filha, depois de 3 meses ela teve um resultado incrível no órgão. E ela nem tinha órgão. Aqui vocês vão ver, que ela tá no teclado, tá? E aí eu vou até colocar aqui um trechinho para você ver ela tocando aqui. Recentemente ela já começou a tocar o primeiro hino. Então essa é a foto dela, né, com o neném. E aqui é ela tocando, Olha só que legal. E aí, né, a próxima que eu vou mostrar aqui pra vocês é
a outra irmã, né, que eu já vou mostrar ela aqui pra vocês. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho da irmã Elizabeth, né, ainda não terminei aqui. Então, olha só, mesmo assim, né, mesmo com pouquíssimo tempo, ela foi lá, né, aprendeu. Aqui, esse vídeo é agora, é recente, tá? Ela me mandou, eu acho que faz 2 dias. Ela pegando, ela tá terminando ainda o hino, né, pra dar alguns ajustes finais no hino. Mas ela já tá tocando, né, e no teclado. Então, para você ver que ela não olhou para essas situações, né, que às vezes para muitas pessoas. Às vezes a gente acaba pensando assim, ai, nossa, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas, gente, só quem tem filho sabe, né? Se você acha que você não tem tempo, quem tem filho sabe o quanto que a gente, né, a pessoa que tem filho sabe o quanto que ainda mais a gente não vai ter mais nem tempo. Eu não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho, e aí eu, né, às vezes eu acompanho assim, eu vejo a realidade como que é. Então, quando a gente tem filho é ainda mais desafiador, não é mesmo? Porque você tem ali o tempo todo, né, estar com a criança, né, fazer presente ali. Ou algumas irmãs colocam na creche, mas tem esse início, né, às vezes da jornada ali, às vezes a mãe tá ainda amamentando, não dá, né? Então, pra você ver, ela teve esse resultado. Vamos lá. Tem a próxima irmã aqui que eu vou mostrar pra vocês, e eu quero até ler com você aqui. Olha só. Esse daqui foi o primeiro, né, a primeira vez que ela me mandou uma mensagem. É a aluna Thaís. Amém, Ana, muito obrigada. Eu não toco nada, infelizmente nunca estudei, estou começando do zero mesmo. Ela tem um teclado, ó, tem um teclado, ainda não tem o órgão, vou tentar estudar de semana uns 30 minutos, porque eu trabalho, faço técnico em administração e à noite é presencial. Então, minha semana é muito corrida. Vou tentar mais tempo, mesmo aos finais de semana. Mas vou tentar me dedicar ao máximo que eu puder. Deus abençoe. E aqui tá o vídeo de 6 meses depois da Thaís tocando já o primeiro hino dela, que também é recente. Então, eu vou mostrar já o vídeo dela tocando também. O que eu quero dizer com isso, né? Eu não só venho aqui trazer para você, irmã, você não precisa ter tempo. Não, não é sobre isso. Não é sobre o tempo em si, e sim sobre o que você vai fazer em relação a isso. Se você tem esse desejo, aonde que está o seu foco? Tá? Então, olha só, mesmo ela tendo todas essas adversidades, né? Ela já estudando bastante, fazendo técnico, enfim, ela disse que tinha 30 minutos ali durante a semana. E ela nem me falou se ia ser todos os dias ou não. E ela iniciou e ela sabia da jornada, ela sabia o caminho que ela precisava trilhar. E ela foi lá, mesmo com 30 minutos, foi, né, seguindo a jornada, seguindo o passo a passo. E ela conseguiu, vou mostrar aqui o vídeo dela também pra você. Deixa eu colocar aqui. Opa! Deixa eu ver se eu... Aqui é o vídeo dela, tá? Vou dar uma diminuída aqui pra você conseguir ver. Aqui é o vídeo dela. E aqui ela continua, ela tocou mais vezes, ela também tá treinando. Então, né, voltando aqui, né, na parte da apresentação aqui dela. Ela também, né, ela tinha menos tempo ainda. E ela, nos últimos dias, ela tava, Ana, tô sem tempo, mas eu tô tentando treinar, tô tentando tirar o hino. E aí a gente ia ajustando. Por quê? Ela tinha ali uma prioridade, né?
ela se dispôs a fazer isso, né? E o que aconteceu? Ela conseguiu, e ela já tá, né, terminando também esse hino, tá ajustando, o finalzinho, depois ela já mandou um outro vídeo já mais ajustado, que eu ainda não peguei o vídeo, que eu peguei esse melhor aqui porque tá mostrando mais ela aqui, o outro deu uma cortadinha. Mas para mostrar para você que isso é real e que isso acontece, que é possível, né? Além de você não precisar de tanto tempo, você consegue, ó, o período que ela estudou, 6 meses. 6 meses. Porque ela tinha, obviamente, menos tempo do que a outra irmã, né? A outra irmã tinha 1 hora com, né, ainda dividindo ali a atenção com a filha, 3 meses. A Thaís, 6 meses. Olha só. Então, a gente tem casos e casos de irmãs que estão tendo esse resultado com pouco tempo de estudos. E aí, eu quero te perguntar, qual que é a diferença entre estudar 1 hora por dia, todos os dias, entre estudar 15 a 30 minutos diários? Quero te perguntar para você parar, para você refletir sobre isso. Porque às vezes, quem fala que tem 1 hora, será que está estudando 1 hora? Será que está focando ali no essencial? Porque não adianta você pegar essa 1 hora aqui, ó, e querer ficar em uma coisa só. Ou querer ir direto estudar hino, né? Aqui eu mostrei a Thaís, né, tocando hino, mas ela não estudava só hino. Ela aprendeu a jornada, como estudar, ela aprendeu passo a passo. E aí só foi possível porque ela já tinha conhecimento na mão. Mesmo que você tenha 1 hora hoje, ou você não tem essa 1 hora. Quanto tempo você tem? 15 minutos? 30 minutos diários, né? Qual que é a diferença entre estudar com pouco tempo ou com bastante tempo? Quando você tem 1 hora para estudar, você corre um risco de procrastinar mais, porque a gente demora uns 5 a 10 minutos só pra gente começar. É estatístico isso, viu? Pra gente se concentrar em uma determinada tarefa, lição, estudo, pra gente concentrar, a gente leva de 5 a 10 minutos pra gente concentrar, pra gente manter o foco naquilo. Então a gente tem um delay aí de 5 minutos. E de repente, se a sua atenção ela for cortada, né, você se distrair, talvez pelo celular, uma notificação, alguém te chamando, tudo isso pode acontecer, né? Aí a sua atenção ela é desligada. Para você voltar com o foco aonde você estava, o que você estava fazendo, né, o que você estava treinando, demora mais 5 minutos. Aí, minha filha, você já perdeu 10 minutos de estudos. Agora, quando você tem menos tempo, o que acontece? Isso aconteceu comigo, mas quem já estudou, quem estuda, né, passou pela escola vai saber. Gente, quando tem trabalho para entregar, né, quando tinha trabalho para entregar na escola, você fazia, né, o trabalho lá, o professor chegava assim, ó, mês que vem vai ter tal trabalho para você entregar, passava lá todo o trabalho, né, para fazer. Você fazia o trabalho durante o mês certinho, né? Todos os dias pegava ali o trabalho para fazer? Quem aqui? Sabe por que eu tô perguntando isso? Porque a gente não faz isso. A gente não faz o trabalho com antecedência. Quando tá faltando 2, 3 dias, a gente começa a correr atrás, né? É isso que acontece. Trabalho para entregar. Meu Deus do céu, tem que estudar. A gente começa a fazer tudo de última hora, né? Pra no dia... E assim, se deixar, a gente vira à noite pro outro dia tá pronto, né? E fica pronto. Quem tem menos tempo, acontece isso. A gente tem uma urgência, né? A gente tem uma preocupação maior. Fala, só tenho 15 minutos para estudar. Eu preciso sentar aqui, focar e estudar. Sabe? Quem tem 15, 30 minutos, 40 minutos, o tempo é mais escasso. Então, a sua mente ela tá mais em alerta. Agora... Passou disso, passou de 1 hora, 1 hora e meia, o nosso cérebro ele já começa a ficar procrastinando. Porque é comprovado, tá? Comprovado que a gente consegue manter a atenção em alguma coisa no período de 1 hora.
E aí, passando disso, né? Mas Ana, mas eu tenho 2 horas para estudar, o que eu faço então? Aí, minha filha, você tem que ver se realmente você está conseguindo estudar. Ou se você tiver esse tempo, beleza. Você não vai estudar direto. Existe estratégia, né, para isso. Estratégia para você estudar, né, num período e fazer pausas para que você possa voltar com a sua atenção. Para o seu cérebro entender que ele está descansando ali e voltar para a atenção nos estudos. Agora, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui agora de academia ou de caminhada. Às vezes eu vou, sei lá, fazer caminhada. Aí no primeiro dia que eu vou, eu ando uns 5 km, eu exagero, né? Aí no outro dia eu já vou 2, já vou 1. Por quê? Se eu fizer em muito excesso, né, acaba não rendendo tanto. Não é o excesso aqui, é a qualidade do como você treina. É a sua atenção voltada para aquilo. Então, é isso que você precisa parar para entender, tá? Parar para pensar sobre isso. E aí, né? Por que é importante você saber disso? Por que eu tô falando isso tudo aqui para você? Eu poderia estar falando já de técnica, já ir lá no órgão, abrir o órgão com você. Não vai adiantar nada. Sabe por quê? Porque você não consegue, nem se ainda você tá presa nesse limbo de tempo. Ah não, amanhã eu começo. Ah não, segunda-feira, o mês que vem eu vou começar, porque eu vou ter mais tempo, porque eu já vou ter terminado tal curso, porque eu já vai estar no final da minha faculdade, ou eu vou ter férias. Você pensa assim, né? A gente pensa assim, quando eu tiver mais tempo. Só que isso é uma ilusão, tá? A gente só tem 24 horas no dia, né? E a gente não dá tempo, né? Não dá nem tempo da gente ficar pensando assim, eu vou ainda me organizar. Às vezes não dá tempo de se organizar. Às vezes a gente tem que ir como tá. Então por que eu trouxe isso aqui? Para desmistificar esse mito de que você precisa ter muito tempo e que quando você tiver tempo, você vai começar. Você viu aqui que a irmã com filha pequena, né, dividindo a atenção dela e com a filha, ela conseguiu. Que eu sei que é difícil, gente. Porque como eu falei, né, a gente desfoca, né, quando, por exemplo, se a criança vem, mexe no órgão, mexe no teclado, até você voltar com a sua atenção, você já perde uns 5 minutinhos ali. Então, vamos tirar ali que ela tinha muito menos do que 1 hora, né, que realmente ela estava estudando ali. Por causa, né, da atenção dividida. Então, isso é importante você entender para desmistificar o mito de que você precisa ter muito tempo. E para te ajudar a entender que você não precisa se prender, né, e você tá quebrando essa barreira sobre o tempo, sobre relação a tempo, de que, ai meu Deus do céu, meu tempo é curto demais, eu acho que eu não vou conseguir, porque órgão é extremamente difícil, eu tenho muita dificuldade de entender, de memorizar. Não. Isso daqui quebra uma barreira, porque para você memorizar, para você começar a não ter mais a dificuldade, você precisa de um processo de estudos, você precisa de treino, você precisa de um passo a passo, uma jornada. E aí, terceiro ponto aqui, você entendendo isso, né, você se alivia, se anima e volta a focar nos estudos de forma saudável. Porque aí, o que você pensa, né? Às vezes a gente fica mal, se sente mal por ter estudado 10 minutos, 20 minutos. Mas olha, é melhor, né, você sentar ali para treinar, por exemplo, aqui nessa live. Às vezes pode ser que você esteja pensando assim, nossa, mas eu não tô nem no órgão, né, as irmãs ansiosas. Eu tô achando que eu não tô aprendendo nada. Tá sim. Porque só aqui a sua mentalidade, ela já tá se abrindo e quebrando barreiras aqui no seu subconsciente, que às vezes a gente nem sabe que a gente tem. Porque tá aqui. Sabe aquilo que te prende? Aquilo que te faz, assim, parar no meio do caminho? Ele tá no subconsciente. Por coisas que você ouviu falar
que para estudar órgão precisa de muito tempo e que precisa estudar um monte de coisa. Mas não, existe uma outra forma de fazer isso, de você conseguir ter resultado sem precisar ficar muito tempo estudando. Vai ter que estudar? Vai ter que estudar, né? Não vou dizer aqui que você não vai estudar nada, né? Não vai descer aqui, Senhor, né, o dom aqui e você já saber. Não, é preciso você sentar e treinar, tá bom? E aí, né, eu te pergunto, você não precisa, né, eu te falo, né, você não precisa de 1 hora, você precisa entender primeiramente aonde você quer chegar e conhecer a sua jornada, você precisa ter um norte, um desejo, tá, um desejo muito forte e conseguir visualizar o que você quer, é o seu sonho. Por que eu trouxe isso daqui? Porque eu quero indagar você, eu quero que você me fale qual que é o seu sonho. Coloca no papel qual que é o seu sonho com a música, qual que é o seu objetivo principal, como você se vê quando você olha lá para o futuro e pensa no eu daqui 6 meses. Então você precisa começar a pensar lá na frente, no seu norte, no que você quer alcançar com isso, porque é isso que vai te motivar, tá? É isso que vai te ajudar a seguir em frente. E será que você não tem 15 minutos por dia? Será que você não tem 30 minutos por dia? Os nossos sonhos, eles são construídos através das nossas atitudes diárias. Não é só sobre ter tempo, ó, tá até escrito aqui. Eu fiz questão de escrever porque às vezes a gente precisa ler, isso daqui ajuda a gente a absorver melhor, tá? Ó, não é só sobre ter tempo, e sim decidir sentar o bumbum na cadeira e estudar, né? Por que eu falo isso? Porque a gente precisa sentar ali para estudar. A gente precisa parar de reclamar e de se vitimizar, porque quando a gente quer realmente, quando a gente sabe que isso é uma coisa, é um sonho forte, a gente vai arrumar tempo, né? Ó, a gente não arruma tempo para ir passear quando fala assim, ó, principalmente quando eu era assim mais jovem, assim, quando meus pais falavam que a gente ia sair, a gente ia passear, a gente ia viajar para algum lugar, meu Deus do céu, eu nem dormia. Eu ficava tão ansiosa, tão animada, que eu acordava 4 horas da manhã, já deixava tudo arrumado, tudo pronto. Porque aquilo era uma prioridade para mim, olha só. Então, no início, quando a gente não tem isso claro, ó, quando você não tem isso claro na sua mente, você não consegue ainda enxergar lá na frente o que você quer, fica muito mais fácil de você procrastinar. Né? Fica muito mais fácil de você falar assim, eu tô sem tempo, eu tô com, né, eu não consigo ter tempo aqui para estudar. Não tem tempo. Quem tem um filho de 1 ano para cuidar, gente, não é fácil não, né? Não tem tempo quem trabalha, estuda, faz faculdade ali como a Thaís, que tava estudando de 15 a 30 minutos por dia. Então, quando a gente olha uma situação, né, vê outra pessoa conseguindo resultado com pouco tempo, aí você precisa olhar para você e falar assim, o que tá me impedindo, né? O que tá te impedindo hoje de fazer isso? E às vezes, né, a gente reclama e é muito fácil da gente reclamar, gente. Eu mesma, se bobear, eu me pego reclamando. Ai, nossa, eu tô tão cansada. Ai, nossa, meu Deus do céu. Ai, eu tenho que parar pra pensar. Falar, opa, peraí. Reclamar não vai adiantar nada. Reclamar não vai resolver minha vida. Eu preciso olhar pra essa situação, me fazer presente pra situação e pensar quais são as minhas opções, o que eu posso fazer, o que eu posso eliminar, né? O que eu posso tirar que tá. Porque às vezes a gente tem o hábito de falar, eu estou muito ocupada, estou muito sem tempo.
mas a gente não sabe, às vezes, parar para pensar, para mapear o nosso dia a dia. O que eu tô fazendo no meu dia a dia? Né? Porque, olha, uma verdade é que lava-louça todo dia tem, né? Louça todo dia tem, casa para arrumar todo dia vai ter. Até findar, né? Até Jesus voltar, a gente vai limpar a casa. E algumas irmãs têm condição de pagar a faxineira, mas, né, eu limpo minha casa. Às vezes eu tenho que parar de trabalhar, às vezes na hora do almoço, acabou de almoçar, eu já vou lá, lavo a louça, e ali eu divido com o meu marido. Gente, eu trabalho em casa, mas assim, é pior ainda quando a gente trabalha, né, em casa. Porque o serviço tá na cara, a gente tá mais perto, né, da nossa casa. Então, é muito mais fácil da gente ter aquela tendência de querer estar sempre arrumando a casa, né? Só que, de um tempo pra cá, eu comecei a pensar assim, tá, eu sei que eu tenho que arrumar a casa, eu sei que eu tenho os afazeres da casa, que também é importante pra nossa, né, saúde mental, pra gente ver tudo limpo, né? A gente se sente bem no lugar limpo. Só que você precisa arrumar, né, organizar isso no seu dia a dia, para que você possa também terminar o dia falando assim, nossa, eu consegui aqui esse tempo para dedicar num sonho que também é meu, porque a casa é algo material, né, que faz parte do seu dia a dia, que faz parte de você. Mas esse sonho, né, de estudar órgão, de aprender a tocar o hino, de ter uma conexão com Deus, de ter a sensação de como é colocar as duas mãos ali no órgão, no teclado, e tocar o hino, tenho certeza que muitas irmãs sonham com isso, que tem esse desejo, né? Então, começar a parar para pensar, né, nessas coisas, no como você pode agir no seu dia a dia para melhorar isso, ok? Então, como eu falei aqui, né? Quem quer sempre vai arrumar um tempo. A gente arruma um tempo, a gente consegue fazer isso. Se a gente quiser. Se isso for para você um sonho, né? Se isso for algo que você deseja. Então, eu trouxe aqui 3 coisas para você, ó. Para você, né, começar isso. Esteja presente no seu dia a dia. Para você começar a parar, né, sair do piloto automático. O que é o piloto automático? A gente acorda, já vai tomar um café, aí já vai lavar a louça, já vai cuidar da casa, estende a cama, aí já cuida das coisas, algumas irmãs já vão trabalhar, daí pega o filho, e parece que 24 horas é insuficiente, né, pra gente. Então, estar presente vai te ajudar a entender aonde você vai começar a focar, né? O que vai ser mais importante? O que você pode fazer para melhorar o seu dia e você, de repente, aqueles 5, 10 minutos que você ficava no celular, deixar ele desligado, né? Se alguém deixar ele longe de você, para você estudar. Talvez sair daquele grupo de WhatsApp que só manda coisa ruim, né? Só manda fofoca, ou só fala de coisa que não é bom. Ou aquele noticiário que às vezes a gente acaba se pegando, assistindo, e que só traz pra gente notícia ruim que, enfim, tá longe de você ter controle sobre isso, né? Uma das coisas que eu aprendi, assim, é focar no que eu tenho controle. No que tá acontecendo no mundo, eu não tenho controle. Quem tá no controle é Deus. Eu vou focar no que eu posso fazer, no que eu posso construir para minha vida, né? Enquanto Jesus não voltar, eu vou fazer a minha parte, eu vou na igreja, eu vou realizar meu sonho de poder tocar os hinos, de poder ter uma conexão com Deus. Porque a música, ela aproxima você. Pensa você no dia que você tá angustiada, triste, e você ter a oportunidade de sentar ali no órgão e tocar um hino. E você sentir a presença de Deus. E aquilo, né, aquela ansiedade do dia a dia que a gente às vezes acaba tendo, vai embora, né? Então focar no seu processo, focar naquilo que você tem controle. Terceiro aqui, né, não desistir. Às vezes você só tá cansada.
Quantas vezes eu olhei assim e falei, ai meu Deus do céu, eu acho que eu vou dar uma pausa. Acho que eu vou dar uma pausa, vou tirar umas férias de 30 dias aí, vou dar uma pausa no YouTube aqui. Mas não, eu só tô cansada. Só tenho que dormir um pouco. Às vezes, o seu excesso, né, de estudar um monte, você fica assim, meu Deus do céu, vou desistir. Você já solta logo um vou desistir. Aí isso acontece. Na verdade, você não é sobre desistir, você tá cansada. Você precisa descansar. Descansa um pouco, relaxa. Não fica tão apavorada assim. Porque, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do quanto você está investindo. É o jeito que você estuda. Não é catando um monte de coisa para você estudar, não. É você entender que existe um caminho diferente. E esse caminho eu quero ensinar vocês também.